Irmãos. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 110 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que já adotou o Uma Só Flecha como frase da vida dela. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cassiano, que ele tá lendo ainda o livro, olha só que absurdo. Não é pra dedar, não. A gente se prepara bem antes do podcast. Eu sou o Cassiano, prazer estar com vocês de novo. E tô aqui com o Carlos Damberg. Carlos Damberg, ele é autor do livro Uma Só Flecha, que o Paulinho fez a brincadeirinha dele agora há pouco, certo? Brincadeirinha muito engraçada. A brincadeirinha muito engraçada, que ele bolou o caminho inteiro de vinda pra cá, 1 hora no carro, como que ele ia fazer. E a gente tem o prazer de estar com o Carlos aqui, que nós já de antemão, como sempre fazemos, vamos pedir licença de chamar de você, né, pra gente ficar aqui num ambiente mais descontraído, e que é uma pessoa com uma grande vivência no mundo corporativo, empresarial. Aliás, hoje me surpreendeu porque disse que trabalhou 45 anos no Grupo Siemens, na mesma empresa, olha só que coisa. Olha, isso é um exemplo a ser seguido, né? E tem, então, colocado os seus talentos, especialmente sua experiência, né, sua vasta experiência na formação de pessoas, consultoria. Inclusive, ele já pode até explicar se é Damberg ou se é Damberg. Olha aí. Adri sempre pensa nesses detalhes interessantes. Lógico que é. Eu não gosto de falar meu nome esquisito. Adriana Garcia. Não, ou Adriana Andréa Garcia. Verdade, eu tô falando sério. É bem simples. A pronúncia original no idioma, vamos dizer assim, da terra dos meus pais, que é lá da Letônia, e esse é o nome de origem sueca. Então, quando a pessoa fala lá na Europa, ele fala Damberg. Mas aqui, evidentemente, no Brasil, é Damberg. Damberg, né? Com R da Adria. Essa pronúncia correta é Damberg. Damberg. Seja bem-vindo, então, ao nosso podcastirmãos.com e CEPAL aqui, especialmente juntos para gravar esse momento especial aqui. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade, né? Acho que é muito bacana bater um papo de vez em quando. É muito legal mesmo, um assunto que interessa a todos nós estamos muito felizes de gravar sobre isso. E assim, o Cassiano já adiantou que o senhor trabalhou 42 anos na mesma empresa, é isso? Não, ele falou 45, você falou 42. Mas são 47. E o certo são 46. Eu cheguei mais perto, ganhei. Eu que falei 47. Agora, essa questão de quanto tempo trabalhou, a experiência, vamos deixar bastante claro o seguinte: muitas vezes a pessoa diz, puxa vida, eu trabalhei 20 anos naquela empresa, fiquei 20 anos lá. Agora não adianta ele ter feito um ano e repetido esse ano 19 vezes. Exatamente. Quer dizer, no caso aqui, eu tenho 46 anos, mas evidentemente passando por inúmeras atividades e nenhuma delas ficando mais do que 7 anos, 7, 8 anos. Mas é interessante esse comentário, porque esses dias na igreja eu vi um pregador falando, né, sobre essa coisa dos donos da igreja e tal, né? E ele falando, tem muita gente que diz aí que tem 25 anos de igreja, mas na verdade tem 1 ano de igreja só repetido 25 vezes. Exatamente. Então, 46 anos em várias atividades. O nosso tema hoje é realização, né? Como atingir as realizações ou como ser realizado também, né? Nesse sentido, realizado em sua carreira profissional ou na sua vida, né? A gente já conversou com o Ed Renekiewicz sobre vocação. A gente tem falado muito sobre vocação no nosso podcast e ele comentou que uma das coisas que faz uma pessoa ser incompleta, ou geralmente o diagnóstico de quando alguém fala que está faltando alguma coisa na vida, uma delas pode ser não ter encontrado a sua vocação, e é por isso que não consegue realizar muita coisa na vida, né? Na verdade, o ser humano, se você permite uma comparação, é o seguinte, quer dizer, você pegar um micro qualquer desses micros pessoais, ele é composto do hardware e tem o software, né? Então, se você tem um micro que você comprou há 1 ano atrás e você não atualizar o software dele regularmente, não vai adiantar nada. E o valor do seu micro vai estar nos softwares que você agregar e os que você souber usar. O ser humano não é muito diferente. Você nasce com o teu hardware, um certinho software pequenininho lá que você tem, e em cima disso, evidentemente, você vai ter que colocar mais coisas. E a sua capacidade de colocar essas mais coisas e depois efetivamente utilizá-las é importante. Então não adianta nada você ser um cara muito legal, ter um monte de diploma e você não aplica nem metade daquilo. Então, na verdade, o que é importante é você ter o seu potencial e deve aplicá-lo. Essa é a ideia, né? Então, realizar significa você colocar em prática alguma coisa que você tem na teoria,
alguma coisa que você efetivamente tem competência para fazer, né? E o senhor tem encontrado pessoas frustradas mesmo, sim, com essa questão de o que construiu na vida? Sim, você encontra isso praticamente no dia a dia, né? A maioria das vezes, e no meu caso como consultor para a área, eu tenho evidentemente muitas atividades que são de caráter preventivo, educativo, mas chega na minha mesa muita gente que está coçando a cabeça e não sabe para onde vai. Esse é um dos problemas, a pessoa tem que saber o que ela quer fazer, aonde ela quer ir, né? Tem um amigo nosso que grava sempre com a gente, o Marcos Soares, ele diz que tem gente que passa metade da vida planejando o que vai fazer e a outra metade se lamentando porque não fez. Exatamente. Quer dizer, na verdade, você vale muito mais pelo que você realiza e não pelo potencial de realização que você tem, né? Você encontra muito em qualquer grupo, o camarada que fala muito, não, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o quanto efetivamente ele faz, a coisa fica bastante para trás, né? Isso aí é o diferencial, né? Uma frustração em função disso é que, na verdade, se a gente pensar, realizar algo é algo prazeroso, né? É gostoso, né? Você vê algo que você fez concluído e bem feito e realizado. Então, acho que essa frustração, ela vem muito em função disso também, né? A gente chegar numa idade... Eu tô chegando nos 40, né? Tô me aproximando. Mas acho que a gente começa a fazer mais isso mesmo, né? Olhar para trás e ver o que eu fiz, né? O que é fruto do meu trabalho, do meu investimento, das minhas mãos, né? Na verdade, o que você tem que tomar um cuidado muito grande é o seguinte, quer dizer, você vai realizar alguma coisa, evidentemente é um objetivo e tudo mais, mas a gente tem que começar por alguns fundamentos, alguma coisa que é a base de tudo, né? Então, por exemplo, valores. Quais são os valores daquela pessoa? Quais são os seus valores? Se você, por exemplo, a hora que eu vou fazer entrevista para pessoas, para recomendar para alguma empresa, algum alto executivo, uma das primeiras coisas que eu procuro explorar na entrevista bastante é saber quais são os valores daquela pessoa e se esses valores estão adequados aos valores da empresa que está procurando ele. Não adianta nada um camarada lá que você quer para a empresa para ocupar uma posição de mando, uma posição de responsabilidade, e é o cara que gosta de dar jeitinho em tudo, entende? Quer dizer, ou é sim ou é não, ou é preto ou é branco, mas não dá jeitinhos e quebra galhos e coisa parecida. Então, por aí começa já as coisas. Quer dizer, o cara quer vencer na vida, quais são os seus valores? Aonde que ele quer andar, né? Dá uns exemplos de valores pra gente, quando você está falando em valores, que são ideais, né? É isso, valores, vamos dizer o seguinte, aquilo que você acredita, aquilo que você imagina que sejam as coisas que podem servir de conduta para você. Por exemplo, ética. Quer dizer, ética é um valor importantíssimo. Vamos dizer assim, se você trabalha numa área, vamos dizer assim, jornalística, né? Quer dizer, você muitas vezes vai estar tentado a fazer uma grande manchete, a ter um furo de reportagem, mas às vezes você vai mudar um pouquinho as coisas da forma como foram. Então, isso é uma falta de ética, você não viver com a realidade com você. Então, um dos valores, evidentemente, ética é muito importante. Agora, você tem valores, a lista de valores, você pode fazer uma lista de mais de 200 valores, mas, por exemplo, aprendizado, estudar, isso é um valor. Certo. Tem pessoas que querem vencer na vida sem estudar, sem botar novo software dentro da cabeça. E aí estudar, eu não digo que tem que fazer mais uma faculdade, mais outra, mais um doutorado, não é isso. No dia a dia você já pode estudar e aprender muita coisa. Estudar significa você pegar um assunto, ir a fundo e dominar esse assunto e poder depois usar aquilo que você aprendeu. Isso sim. Então, dentro dos valores, eu citei a ética, citei aqui um aprendizado, o estudo, são pequenos exemplos, né? Mas os valores são importantíssimos. Então, quando você vai vai escolher alguma pessoa para trabalhar na sua empresa, por isso que é importante saber quais são os valores que essa pessoa tem. É uma pessoa dedicada, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que quer trabalhar, e aí você pega. Não adianta nada alguém que quer, como eu disse inicialmente, dar jeitinho em tudo, né? Isso é uma coisa muito cultural, infelizmente, no Brasil, né? A questão do jeitinho, né? O senhor acha que, assim, a cultura brasileira influencia muito nessa questão que a gente percebe que tem muita gente que tem muitos sonhos, tem muito... muito start, mas não consegue levar adiante os seus planos, né? Você acha que isso é muito do brasileiro mesmo? A gente traz essa cultura, é uma coisa que vai passando de pai para filho, que as pessoas não conseguem muito chegar em lugares? Eu brinco muito quando converso com jovens que são candidatos a programas de estágio na empresa ou se candidatando a alguma posição. Eu sempre digo o seguinte: olha, meu amigo, uma coisa que está certo, todo mundo aí está procurando gente com iniciativa. Aqui nós precisamos
precisamos de gente com acabativa. Com iniciativa nós já estamos cheios. Tem muito já. Aqui eu preciso de gente com acabativa. E esse é o problema. Entusiasmo inicial ajuda, mas não é ele que vai levar para o resultado. Sabe que lá no a gente trabalha no departamento digital da CEPAL juntos, né? Paulinho, eu e outros lá. E então eu estou liderando lá o departamento. E esses dias eu falei, olha, eu vou colocar uma frase aqui na parede que é o seguinte: é proibido ter novas ideias. Aí fica um negócio estranho, né? Porque como assim? O departamento digital precisa ter novas ideias, né? O pessoal, eu falei, acontece que se a gente fosse realizar, se a gente for fazer metade dos projetos que a gente já tem, das coisas que a gente já pensou, já tá bom demais, entendeu? Então acho que é muito isso. Todo mundo chega, né, com ideias, com tal, e a gente vê um monte de projeto inconcluso, né? A gente não consegue. Essa é um ponto importante. A partir do momento que você tem os valores, você já sabe que tipo de ética que essa pessoa tem, quais são os objetivos dele, o próximo passo é, evidentemente, saber a direção, aonde essa pessoa quer ir. Porque é muito comum as pessoas, quando vão fazer uma viagem, pega o roteiro da estrada, vê onde quer ir, qual é o objetivo que quer atingir, em quantas etapas vai fazer, e na vida dele, que é uma coisa muito mais importante do que uma simples viagem de fim de semana, o cara não se pergunta onde eu quero ir, qual é o caminho que eu tenho que fazer. Então, saber qual é a direção. Você tem uma boa base, que são os seus valores. A outra que você tem que saber é a direção, para onde você quer ir. Essa pergunta é conveniente você fazer regularmente, no mínimo uma vez por ano. Chegar lá no mês de novembro, dezembro, opa, o que eu fiz esse ano, como é que foi e para onde eu quero ir o ano que vem. E ir, né? Não ficar só onde eu quero ir, né? Entra essa questão do planejamento, né? Que é uma coisa muito importante. Eu tenho dificuldade, uma coisa que eu estou trabalhando muito na minha vida é saber planejar as coisas, porque eu sou muito de pegar e realizar, né? Eu tenho o sonho essa noite, já acordo de manhã, já quero fazer e vamos embora. Mas por outro lado, tem uma coisa que a gente tem experimentado também, principalmente com a chegada do bebê, é aquilo. Às vezes a gente fica pensando muito lá na frente e acaba deixando de curtir e de aproveitar o agora, né? O bebê tem muitas fases. Ele teve muitas cólicas assim que nasceu. A gente só ficava pensando, quando passar essas cólicas vai ser ótimo. Aí passa as cólicas, aí tem outro problema. Depois que nascer esses dentinhos vai ser ótimo. Aí depois que nasceu, a hora que ele começar a andar vai ser muito bom, que a gente não precisa ficar carregando. Aí começou a andar, a hora que ele souber pedir ou falar que dor que ele tá sentindo vai ser mais fácil. A gente não consegue curtir essa fase, sempre fica esperando a próxima fase que vem por aí. Tem gente que passa a vida inteira esperando algo melhor e não consegue realizar no presente, né? Na verdade, aqui é um conceito bastante errado que as pessoas têm. Quer dizer, a vida, ela acontece agora, ela acontece no momento presente. Do passado, você tem que pegar as lições, você tem que ver o que aconteceu e procurar não cometer os mesmos erros e procurar aperfeiçoar aquilo que você fez bem feito. Com relação ao futuro, você não pode ficar tendo preocupações com relação ao futuro. Isso não te adianta nada, é perda de tempo. Com relação ao futuro, você tem que ver as tendências. Você não vai acertar se amanhã chove ou não chove, mas no mínimo você tem que ver qual é a tendência, se você leva um guarda-chuva ou não. Agora, a realidade sua é agora, é nesse instante. No exemplo que você falou, esquece o filho ou a filha daqui 1 ano, 2 anos, daqui 2 meses. Não, tem que viver o momento daquela criança naquele instante. E é assim que as pessoas têm que ver. A coisa mais difícil que as pessoas têm, por incrível que pareça, é viver o momento presente. Camarada, por exemplo, está de manhã pensando, puxa vida, eu vou almoçar hoje, eu vou naquele restaurante assim, vou pedir aquela massa, Então fica curtindo de manhã a massa que vai comer na hora do almoço. Chegou na hora do almoço, está lá na frente do prato, aquele belo restaurante, aquela bala massa, e o cara começa a falar do que ele vai fazer depois do almoço. Pô, curte a massa. Exatamente. Não adianta ficar preocupado com o que vem depois. Então o que acontece? As pessoas que agem dessa forma, não vivem o momento presente, estão desperdiçando a sua vida. Então parou num determinado lugar, olha lá em volta, tem árvore, não tem, como é que é o perfume aqui que está aqui, curte aquilo. E a vida é uma só flecha, né? O momento que eu tô vivendo agora é esse. Não tem outro tem que igual. Aproveitar, claro. Tem que usufruir, tem que usufruir aquele momento. Essa é a verdade. Que nem você fala da criança pequena. Ela só vai ter essa idade uma vez na vida. Nunca mais. Ela não vai ter mais, sei lá, 2 anos e 1 dia outra vez na vida. É só hoje. Esse ruim sempre bate em mim no final do ano. Nossa, 2010 acabou. Nunca mais vai ter 2010. Não, esquece. Passou 2010, agora batalha no 2011. Pensando em direção,
Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, é bastante conhecida, né? Mas é aquela tirada do livro Alice do País das Maravilhas, né? E eu acho muito joia, né, Carlos? Eu até uso muito um pedaço desse filme da Alice no País das Maravilhas quando eu falo com executivos, exatamente para apresentar esse ponto, né? Quer dizer, para aqueles que não estão familiarizados, quer dizer, a Alice chega num determinado lugar da estrada e pergunta para um gato que estava lá, dizendo o seguinte: vem cá, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui? E tinha várias alternativas, né? Aí o gatinho simplesmente falou assim: bom, depende aonde você quer chegar. Ela fala: pô, mas o lugar não importa muito. Então o gato responde: então pega qualquer um. E é isso que muita gente faz na vida. Quer dizer, o cara vai perguntar pro outro qual é o caminho, ou quer ir para onde. Se não sabe o caminho, vai para qualquer um, né? Então acho que direção, saber para onde vai e o que quer, é fundamental. Até para saber quando desviou do caminho que queria ir, né? Essa é a realidade, né? E aí precisa de avaliações constantes aí, né? A respeito da... Isso é mais ou menos que nem quando você está viajando na estrada, né? Se você pegou uma estrada que você vai viajar, você vai querer ver a cada quilômetro ali quantos quilômetros você já fez, qual é a próxima cidade, para ver se você continua no caminho certo. Então você ter o hábito de diariamente fazer reflexões. Como é que foi? O ideal é que sejam feitas de manhã, quando a cabeça está mais fria, né? Tem gente que faz isso melhor à noite. Se perguntar: como é que foi o meu dia de ontem? O que eu fiz? Foi isso que eu queria? O que eu quero fazer hoje? E todos os dias fazer essa avaliação. Se você não gasta um minuto com você mesmo, uns 10, 15 minutos no máximo de manhã com você mesmo, fazendo avaliações, você mesmo daqui a pouco vai estar todo perdidão, sem saber para onde que você vai. Você tem que sempre dar uma olhada. É que nem o cara que dirige um navio, dirige um avião, toda hora tem que estar sabendo direitinho para que lado vai, né? Então o ser humano acha que não precisa. Precisa sim. Ou de manhã, ou de noite, depende como é que é o seu ciclo biológico aí, quando que você está mais atento, mais desperto, né? Mais ligadão, né? Para mim, com certeza, é à noite. À noite, né? Nossa, de manhã é complicado. É por isso que eu disse: cada um é cada um, né? Então, mas que tem que ter um minuto de reflexão, tem que perguntar onde eu tô. Olhar no odômetro lá, como é que vai a quilometragem, como é que vai a gasolina, e por aí afora. Essas avaliações, né? Eu acho que no seu livro você explora isso também, né? Avaliações constantes e tal. Até que ponto, por exemplo, eu quero ser um realizador. Até que ponto eu faço uma autoavaliação, se eu sou um realizador, ou eu uso como parâmetro avaliações daqueles que estão próximos de mim, né? De terceiros. Então, eu tenho uma das frases que você coloca aqui pergunta para as pessoas que estão perto de você se elas consideram você um realizador. Porque isso daí, vira e mexe nas nossas conversas, surge essa questão, né? Assim, às vezes a gente tem uma autoimagem, uma avaliação, uma autoavaliação que não corresponde 100% à realidade, né? Aí no caso eu não ficaria só na palavra realizador, né? Quer dizer, às vezes o camarada realiza, vamos dizer assim, faz muita coisa, mas não tem resultados, né? A gente tem que saber qual é o objetivo, qual é a direção, quais são os valores da pessoa, né? Mas... pode realizar, mas não está realizando o que devia. Exatamente. O que eu acho que é importante é a pessoa saber onde ela quer ir e ter parâmetros. Ela tem que medir, tem que pesar, tem que ver. Essa história de dizer assim: quanto que falta lá? Falta pouquinho. Não é pouquinho. Tem que dizer: olha, falta X quilômetros para chegar a algum lugar. Falta tantas gramas para completar 1 quilo. É a mesma coisa na tua atividade. Você põe um objetivo. Quero ler um livro pelo menos todo mês. Ótimo. Então você tem um parâmetro. Esse é o meu desse ano. Exatamente esse, Já está terminando o primeiro? Então, uma só flecha. Não, mas então você tem que ler esse livro pelo menos 2 vezes no ano. Tem que se preparar bem. O Paulinho, você falou sobre vocação, né? Que, aliás, foi um assunto bastante discutido ano passado, né? Até quando eu fiz essa pergunta, Carlos, agora veio isso à mente também, né? A gente discutiu uma vez sobre você identificar a sua vocação ou aonde você deve investir a sua vida, os seus esforços, com base no quê, né? Então, às vezes a pessoa ela quer muito fazer uma determinada atividade ou realizar uma determinada atividade, só que ela não é qualificada ou vocacionada ou não tem os talentos necessários para realizar aquela ação. Ela até gostaria muito, mas a bagagem que ela tem não é suficiente para isso, né? Então, por isso que eu falei da importância da avaliação externa também, né? Agora, sim, eu tô pensando, então, você fala sobre talentos, dons e talentos. Essa é uma discussão um pouco ampla, né? O que é dom, o que é talento, etc. Sobre o estímulo, né? O estímulo que precisa ser dado a essa questão sobre os seus dons e talentos, para que você possa, através deles, então, já que a gente está um pouco focando na questão da realização, né? Do realizar. Eu queria pedir assim para você falar um pouco sobre essa questão dos dons e talentos. Olha,
papel dos dons e talentos, né? Assim como eu disse para você no início que eu parei de procurar pessoas com iniciativa, eu quero pessoas que têm acabativas, né? A mesma coisa, eu não quero caras que tenham talentos, eu quero caras que sejam tão rápidos, viu? De talento eu já estou cheio, né? Eu preciso de pessoas tão rápidas. Na verdade é o seguinte, quer dizer, eu acho que aí a diferença se a pessoa acredita na existência de um Deus ou não acredita na existência de um Deus. No meu caso em particular, eu acredito. E eu acredito que quando ele me botou peladinho aqui no mundo, e quando ele vai me tirar daqui, ele vai me tirar peladinho também, do jeito que eu vim, ele não me botou à toa aqui, ele tem intenções para mim, e ele me capacitou para um monte de coisas. Então, algumas das coisas vão ser óbvias, outras eu vou descobrir. E tem certas coisas que pode ser que eu nem seja tão bom assim, mas se eu me exercitar, eu vou ter a plasticidade que o ser humano tem de se adaptar, é bastante grande. Então, acho que a pessoa tem que procurar descobrir quais são as suas capacidades, quais são, agora sem piada, os talentos que ele tem, né? Evidentemente para poder se direcionar e poder fazer essas coisas. Para fazer uso dele. Para chegar nas realizações, claro, né? A parábola dos talentos, ela é muito profunda. Quer dizer, se você não usa os talentos que você tem, você vai perder. Se, por exemplo, você tem uma boa voz e poderia estar treinando música e treinando canto, tipo se você assim, não vai... Olha que voz linda. Uai, ela pode servir para fazer novela. Os ouvintes têm saudade. Eu já trabalhei na rádio. O pessoal rádio, gosta da voz dela. O pessoal gosta. Sejam bem-vindos. Olha só que linda. Então, voltando ao tema, eu acho que o camarada, ele tendo a sua capacidade, ele tem que descobrir isso e tem que trabalhar em cima disso. Agora, eu sempre faço uma observação. Pergunto para as pessoas assim: você sairia de casa de manhã sem se olhar no espelho? Quer dizer, você simplesmente... eu saio. Não vale como você está aparentando hoje, você estava com o neném e tal. Mas eu acho que você olha no espelho, com certeza. Não, é que no elevador tem espelho. Então tá explicado. Aí já saiu de casa, né? Mas acontece bastante isso. Você não consegue não ter um espelho para se olhar. Você precisa. É a mesma coisa com relação ao seu comportamento. Você tem que ter pessoas às quais você tem que ter confiança e perguntar: vem cá, meu amigo, o que você acha? Como é que eu estou nessa área aí? Você acha que eu estou bem? Você acha que eu estou legal? Mas o duro é achar gente sincera pra falar, né? Tem que ter. Não, tem que ter amigo, né? Tem que ter amigo, né? O meu marido, ele fala pra mim quando eu não tô boa numa coisa e tal, mas ele é meu marido, mas é difícil ter alguém que fala. Não. Você, no decorrer da vida, você não precisa ter... As pessoas têm muitos relacionamentos, mas você tem poucas pessoas que você pode dizer que são amigos, pessoas que você pode confiar. E certamente o seu comportamento é que vai puxar pessoas que você pode confiar, entende? Quer dizer, isso é uma coisa muito recíproca, você logo se identifica com essas pessoas, né? E outra, você não precisa ter uma pessoa, vamos dizer assim, que vai ser o teu feedback universal. Você vai falar só sobre uma pessoa. Tem um camarada que entende mais de uma coisa e outro que entende mais de outra. Você pode fazer perguntas específicas. É claro, coisas íntimas, isso é um problema seu. Você vai conversar com pessoas mais íntimas. Agora, por exemplo, dá um exemplo bem simples. Eu sempre dou palestras e tudo mais. Sempre antes de começar uma palestra, eu escolho aleatoriamente duas pessoas lá na plateia e digo o seguinte: olha, eu vou pedir um grande favor para você, eu preciso de você com um feedback no final. Então, por favor, anota como é que eu fui, e no final você me fala. Mesmo sendo desconhecido? Principalmente sendo desconhecido. Já recebeu alguma crítica? Claro! Essa é a intenção, né? Você vai aprender se você for criticado. A pior coisa que tem é as pessoas que ficam te elogiando o tempo todo. Enche o saco, né? Com o perdão da palavra. Não é que enche o saco, é que você vai estar andando na direção errada. Não, você vai estar... É pior do que isso. O encher o saco é que você vai estar se sentindo incomodada, mas ele vai te dar uma direção errada. Agora eu tive uma ideia boa, Carlos. Você podia fazer isso, pedir para fazer uma avaliação no final, para todo mundo que está participando sem o outro saber, porque daí todo mundo vai prestar atenção, né? Porque a pessoa, não, é verdade aí, ó. Você sabe que no grupo grande, quando eu faço, por exemplo, uma apresentação, eu tenho aquele feedback tradicional que a pessoa vai preencher um papelzinho, uma fichinha. Mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho um formulário pré-definido que o cara vai dizer: gostou da apresentação? Gostou do... Não, nada disso. Eu simplesmente dou o seguinte: eu dou um papel onde tem em cima escrito 3+, e no meio do papel tem 3-, e um pouco mais abaixo está escrito sugestões. Aí a pessoa faz um X? Não. 3+, ele vai escrever... Ele vai escrever as coisas que mais agradaram para ele, as coisas que não agradaram para ele.
e depois as sugestões. Porque se eu faço um formulário, eu estou pré-definindo o que eu quero saber. Se eu deixo em aberto a opinião, eu vou aprender muito mais. Então isso eu tenho de todos os participantes, mas eu tenho depois daqueles 2 outros participantes as opiniões deles mais específicas e mais pessoais para mim. É assim que eu cresço. Tem outra coisa que as pessoas precisam trabalhar, então tem gente que não aceita crítica de jeito nenhum. Então, crítica é uma coisa boa. Então a gente precisa aprender a trabalhar com isso, então. Eu não diria a palavra crítica, ela soa até de forma negativa. Crítica construtiva. Eu diria o seguinte, quer dizer, você precisa também uma opinião, como é que você se saiu. Quer dizer, essa aí pode ser, fui bem nisso, fui bem naquilo. Eu, por exemplo, quando alguém me pede alguma opinião, eu sempre vou começar dizendo aquelas coisas que eu achei que ele foi positivo, vou acrescentar as coisas que ele deve melhorar e vou procurar encerrar também com coisas positivas, entende? É o princípio do hambúrguer, entende? Pão, carne, pão. Entende? É a melhor maneira. Então, com isso, você vai contribuir para a pessoa. Entendi. Agora, você tem que ter o espírito aberto para ouvir, saber ouvir isso, entende? Não adianta nada você, não, eu quero tratar e fica bravo depois com a pessoa. Pô, essa pessoa não entendeu. Exatamente. Não entendeu o que eu quis dizer. Não é por aí, né? Eu posso fazer outra pergunta aqui, Paulinho? Eu deixo. Tá, obrigado. Carlos, você disse que mais importante não é a velocidade, sim estar na direção correta. O que você quer dizer exatamente com isso? Você falou para ele, posso perguntar? Agora você tem que perguntar para mim. Pode responder? Pode responder? Pode responder, Carlos? Pode responder, por favor? Não, é o seguinte, que adianta você estar indo a 120 por hora na estrada errada? É a mesma premissa do Alice. Entendi. Meu sogro sabe bem isso. Ele quer ir para Praia Grande e chega no Rio de Janeiro. Chega rapidão no Rio de Janeiro. A diferença não é isso. Você não pode escolher onde você vai. Você tem que escolher a estrada mais vazia. Onde dá pra ir. Não, mas eu tô falando isso que é interessante, porque você vê gente que parece muito eficiente, né? Que a pessoa tá lá, trabalha pra caramba, 12 horas por dia, tal. Mas aí, o que você tá fazendo? É verdade. Não, precisa ter resultado, você precisa mensurar. Por isso que é importante, que nós falamos no início, tem os valores, tem a direção, e depois você tem que aferir esses resultados. Se é no seu comportamento pessoal, você vai pedir a opinião de terceiros. Se refere a realizações onde você pode medir e pesar, você vai medir. Exatamente, é essa a ideia. Sei lá, você está fazendo exercício todo dia, correndo todo dia lá na rua. Você vai ver, conseguir fazer os 6 quilômetros em 1 hora. Tô bom, tô ruim. E por aí afora, né? Igual a questão de emagrecer, né? Como é difícil emagrecer. Eu não acho, Adriano. A gente não tem problema com isso não, André. Pra mim é tranquilo, não tem problema. Quanto ao livro, né, Uma Só Flecha, essa expressão eu brinquei que a Adri já incorporou ao seu vocabulário. Em casa, se tem qualquer coisa pra fazer, eu deixo pra depois, ela já vem gritando, uma só flecha, né? Resolve tudo na hora, né? Não, mas agora, além de uma só flecha, eu vou usar o sistema do hambúrguer. Primeiro eu vou dar uma agradadinha aqui. É isso aí. Vai ficar mais fácil, Aí dá a paulada e depois... Aí depois dou uma outra agradadinha. Outra amaciada, né? Mas o que o senhor quer dizer com uma só flecha? Foi até uma pergunta que o próprio Heródoto fez pro senhor, né? Se é aquilo, se você errou uma vez na vida, você nunca mais vai conseguir consertar. Não é essa a ideia. A ideia é simplesmente o seguinte: a hora que você for fazer alguma coisa, você procura fazer ela bem feita da primeira vez, porque você não sabe se vai ter uma segunda oportunidade, entende? Essa é a ideia. Então a ideia é, você tem alguma coisa para fazer, faça já e faça bem feito. Às vezes determinados trabalhos de grupo que eu participo, eu acabo, às vezes a pessoa me critica porque eu demoro muito mais tempo, bastante tempo para preparar, eu planejar como é que vai ser feito. Mas acontece o seguinte, todo aquele tempo que eu usei para preparar e planejar vai me economizar na realização depois. E tem pessoas que já saem para fazer as coisas. Não funciona. E você quer um exemplo simples? Almoço de família em casa. Quer dizer, você pode fazer um almoço que seja gostoso e bem organizado, ou daquele negócio começa, quem vai levar isso? Quem vai fazer isso? Então, vamos começar primeiro, o que nós vamos fazer? Como é que vamos definir, lá? É churrasco? É macarronada? Então começa aquela, sei lá, começa por trás, aí não dá nada. Chega lá no churrasco,
churrasco, o cara não trouxe o carvão. Só tem ou tem linguiça. 2 sacos de carvão e ninguém trouxe a carne. Nossa, mas isso acontece tanto dentro da igreja. Não, o que importa é a gente já ir fazendo. Mas se faz tanto churrasco? Não. Com linguiça. Olha, se você a sua igreja faz, me convida. A igreja viu? vive na carne. Né? É. Não, mas é sério, tem gente que vamos arrumar o salão porque vai ter o culto da noite. Aí todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Divide, vamos pensar primeiro, vamos começar do lado de cá, do lado de lá, fazer tudo junto. A primeira pergunta que você tem que fazer, isso vale para o seu dia a dia e vale para a tua festa aí na igreja, né? É simplesmente o seguinte, bom, qual é o objetivo? O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas venham aqui para um culto, nós queremos que as pessoas venham aqui passar tempo, qual é o objetivo? E em cima desses objetivos que você quer, você vai ter que se preparar. É a mesma coisa no exemplo do churrasco. O que nós queremos? Que o pessoal venha matar a fome, que o pessoal se sinta bem, queremos gastar pouco. Tem que fazer essas perguntas previamente para depois decidir. Quantas vezes eu não vejo pessoas convidam, fazem e se arrependem porque gastaram demais e sobrou demais? É verdade. Faltou verdade, planejamento, entende? Não, mas o pior não é nem isso. O pior é que tem um monte de gente que não gosta de planejamento. Vamos sentar, vamos planejar como é que vai ser o churrasco? Não, para com isso. Sabe aquele tiozão que vem só uma vez por ano na sua casa? Não, vamos fazer assim, maricota, traz a linguiça, não sei o que tem. E não gosta de planejar. Eu acho que assim, eu não sei, provavelmente as pessoas que você convive não são assim, mas a maioria das pessoas que eu convivo não gostam de planejamento. Então, como fazer, como colocar na cabeça dessas pessoas que planejamento é uma coisa boa? De que tem que ter pra não ter retrabalho? Na verdade, não é a afirmação que você fez, não é correta. Quer dizer, você convive com pessoas que não gostam de planejar o dia a dia. Eu acho que toda vez quando você tem um grupo, que seja um grupo familiar ou um grupo profissional, eu acho a hora que senta para fazer alguma coisa, a primeira pergunta que o grupo tem que fazer para ele mesmo, bom, mas por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo? O que nós queremos atingir? Respondidas essas perguntas, a necessidade de ter um planejamento, ela vai ser quase que uma consequência natural. Ela não é um objetivo, é uma ferramenta que ajuda. Agora, tem que perguntar aonde que nós queremos chegar, o que nós queremos fazer. Então, por exemplo, se nesse exemplo seu, que está lá na igreja, vamos dizer assim, 6 pessoas lá reunidas para organizar alguma coisa. Primeira coisa que, se você está dirigindo o grupo, ou se você é parte do grupo, né, é fazer a pergunta, vem cá, gente, o que vocês estão esperando dessa reunião? O que nós queremos atingir nessa reunião? E todo mundo é obrigado a falar, para ver o que cada um está esperando. Porque senão o que acontece? Se você já não deixa claro na reunião qual é o objetivo da reunião, o que deve ser feito, terminada a reunião, o pessoal sai por aquela porta fora lá e vai dizer, pô, mas que porcaria, mais uma vez nós não chegamos a conclusão nenhuma. Pô, mas, é o tal de não saber participar de uma reunião, né? Então tem que saber já desde o início, bom, por que nós estamos fazendo, qual é o objetivo, que hora vamos começar. Tudo isso parece meio chato. Meio chato porque as pessoas não estão acostumadas. A hora que você acostuma a fazer reuniões assim, em 1 hora, 40 minutos de reunião, você faz uma senhora reunião e resolve um monte de coisa. As pessoas não têm tempo de fazer as coisas bem feitas a primeira vez, mas vão encontrar tempo para fazer de novo. O que é uma estupidez, né? Então vamos encontrar tempo para fazer a coisa bem feita na primeira. E acabou. Não precisa fazer 2, 3, 4 vezes. Só esclarecendo, a figura da flecha vem da história do Guilherme Tell, né? Exatamente. Ele tinha que acertar lá na maçã e não no filho dele, né? Então tem que acertar se errasse, na primeira. morria os dois, né? Morria os dois. Então aí não tem jeito, né? Mas aí também eu dou o exemplo no livro do Davi com relação ao Golias. Quer dizer, ele tinha 3 pedras, mas ele tinha que acertar na primeira, porque o grandão não ia dar chance para ele conseguir acertar a segunda. Entende? É igual, eu ando muito na selva com índio, né? E aí geralmente tem aquela espingarda, né? Com cartucho. Então eu sempre falo, se a onça vier, espera ela chegar pertinho. Porque se você errar, é um só, né? É um tiro só, espera ela chegar pertinho. O que é não fazer nada com qualidade? Isso eu sei. Não, é o seguinte, às vezes as pessoas acham que você tem que estar em atividade o tempo todo, mas você precisa descansar.
o trabalho não mata ninguém. Você trabalhar bastante, isso não... Você nunca ouviu alguém que morreu de trabalhar bastante. O que mata é você não repor energias, é você não descansar. Então, se você trabalha, por exemplo, 8, 10 horas por dia, você tem que ter intervalos no meio desse período do seu trabalho. Você trabalha na parte da manhã inteirinha. Pega 10, 15 minutinhos, vai sair, toma um café ou anda só no jardim e tal. Pra quê? Pra repor energias. Olha, você tá falando isso para as pessoas exatas, viu? Cassiano e Paulinho. Eles não param um minuto. Não é verdade. Não param um minuto. Precisa, porque ele começa já a bater pino, entende? Se não faz isso. Porque você não sabe o que é isso. No máximo, Bater pino eu sei. No máximo, a cada 3 horas a pessoa tem que parar, descansar. 3 horas? Uau. O intervalozinho, toma um cafezinho, ou melhor, come uma maçã, chupa uma laranja, alguma coisa, mas descansa. Precisa repor energias. O exemplo que eu dou no livro é esse do camarada quando a gente ensina estudantes ou jovens para fazer acampamento e vai usar lanterna. Eu deixo bem claro sempre, olha, meu amigo, você não está em perigo, não fica com a lanterna acesa o tempo todo. Você tem que apagar de vez em quando para ela dar uma recarregada na bateria. E aí ela vai durar muito mais tempo. E o ser humano é a mesma coisa. Então precisa repor energias. Fisiologicamente, né? Exatamente. E não fazer nada com qualidade significa você usufruir de momentos de paz, de sossego e tranquilo. Não fazer nada não é ruim, não é pecado, não é nada. É uma reposição de energia, é você parar um pouco para pensar. Não precisa se sentir culpado, né? De jeito nenhum. Né? Não, mas tem gente que literalmente pifa se não para, né? Por muito tempo. O Cassiano não tem uns pifos atrás, né? Os pifos. Não, mas pra gente que trabalha com computador e tudo, tem até a questão dos olhos, né? Você colocar o foco no horizonte e tal. Isso aí a gente tem certeza. A gente sabe que tem que fazer, a gente só não faz. Não, a gente faz sim. É difícil mesmo. A gente consegue trabalhar em qualquer lugar. Por que quem cumpre expediente das 8 às 18 e volta pra casa e a máquina que ele trabalha ficou lá na metalúrgica? É mais fácil. Ele consegue desligar, mas a gente não. A gente tem, né? Onde tem, a gente consegue responder um e-mail, coisa assim. Mas isso é um erro muito grande. Quer dizer, eu acho que você tem que dividir muito bem, a sua atividade profissional e a sua vida pessoal. Eu acho que a atividade profissional, por mais que você ache que isso seja impossível, ela deve ficar num período entre 6, no máximo 10 horas por dia. Agora, a hora que encerrou o expediente, encerra mesmo. Quer dizer, você pode até chegar em casa, conversa, olha, foi assim o dia e tal, e aí para de falar no trabalho. Você não é pago para trabalhar em hora extra. Você tem que pagar, você é pago para trabalhar só na hora que... A gente... E depois você tem que ter um descanso com qualidade. Quer dizer, chegar em casa, realmente ter relacionamento com a família. Se não é casado, pelo menos você tem um relacionamento no sentido de você estudar um pouco, distrair alguma coisa. Mas o descanso é fundamental. A gente tem muito ouvinte, os pastores, líderes, a gente tá no podcast Cepal também, né? E dentro do ministério, às vezes isso é complicado, né? Porque quando você fala, você tem a sua vida profissional, você é pago para exercer aquele tempo ali de trabalho, etc. Depois você vai para casa. Dentro do ministério tem muita culpa, às vezes, por causa disso. Você pensa que não, eu tô o tempo todo servindo, não importa, né? Eu tô aqui ou ali, a dificuldade de dizer não, né? Dificuldade de se desligar. Eu não sou pastor só das 8 às 18, eu sou pastor. Eu sou o pastor, a minha vocação. A gente tem visto muito isso e tem até experimentado isso muito próximo da gente, né? A gente vive isso também, né? Eu tô falando a verdade, eu tô falando da gente. Pronto, vai, fechou. Porque a dificuldade é assim, ele falou... Esse negócio aí, eu tenho um amigo. É a gente mesmo. Mas ele falou, tem que separar o trabalho da família, mas a gente trabalha junto. A gente faz tudo junto. Então, assim, tá tudo misturado. Olha só, Dumber, um exemplo. Virou uma consultoria já. A gente foi pra praia esse final de semana. Meu sogro passou mal. Ele foi pro hospital com meu sogro na praia, que a gente tava de férias. Ele voltou todo feliz. Ai, Dri, consegui responder todos os meus e-mails lá no hospital. Já trabalhei um pouquinho. Não sei o que. Até no hospital. Com o pai dele tomando soro, ele trabalhando. Ficar parado, tava passando novela. Eu respondi e-mail. Na verdade, o que vocês têm que fazer, e todos aqueles que trabalham, o trabalho em si, ele é um meio, não é um fim. Quer dizer, ele vai te dar o sustento, vai te dar a realização pessoal, vai te dar uma série de coisas que você quer. Agora, o seu tempo mesmo, que é o tempo depois do expediente, é o tempo onde você realmente vai crescer como pessoa, onde você vai desenvolver a sua família, vai compartilhar com os filhos ou com parentes, com amigos. Quer dizer, se você não tem esse seu tempo pessoal, tá vivendo para quê? Para trabalhar? Acho que não. Trabalho é um meio. Para que inventaram a noite e o dia? Eu acho que tem a sua finalidade.
Pô, os passarinhos não dormem, todo mundo não descansa. Ah, eu nunca vi um passarinho dormir. Não, mas ele dorme. Pode acreditar, Adri, ele dorme. Sabe E outra peixe, coisa? né? Peixe. Sabe outra coisa que eu gostei demais que você falou? O andar. Eu achei tão legal como você descreveu andar, que andar é tão gostoso, que você caminha. Inclusive eu andei aqui com o André no seu condomínio, muito bonito, parabéns, muito lindo, muito gostoso. E eu vi que você falou assim, se você não tem tempo pra andar, que vai pelo menos na padaria comprar um pão. Andar aqui, isso já é um tempo pra você já consegue descansar sua mente, descansar a cabeça. Outra coisa que eu acho legal aí. E você pode fazer das suas atividades, eu sempre falo o seguinte, você criar aqueles efeitos colaterais desejáveis. Vou pegar o exemplo que você falou de gostar de andar aí na padaria. Você pode, por exemplo, se você tem que ir todo dia na padaria, você vai todo dia na padaria, mas existe uma grande diferença entre você sair de casa correndo e ir para a padaria e outra, você sair de casa, olhar as casas que você está passando, uma nova flor no jardim de outra, pegar um outro caminho, quer dizer, dar a volta ao quarteirão inverso, quer dizer, muda o trajeto. Quer dizer, você pode fazer de uma simples atividade de buscar um pão na padaria, um passeio maravilhoso, gostoso, onde você vai praticar, vamos dizer assim, a atenção, você vai fixar coisas na tua memória, você pode usar o tempo, é que normalmente nós pensamos muito pequenininho, entende? Então qualquer atividade, por menor que seja, você pode enriquecê-la. Aquilo que eu digo, o efeito colateral desejado, que você está fazendo uma coisa, mas está fazendo a mesma coisa de outra forma adicional, algo a mais. É você viver aquele momento gostoso, claro, né? Claro. Eu estou indo para a padaria. Então tem que viver o momento presente, tem que ir para a padaria, anda, conversa, vê, olha o cachorro novo na outra casa. Eu fico dando apelidinho pros cachorros. Adri, é verdade. É bonitinho. Todos os cachorros têm nome. Eu falo que é a casa da bolinha. Então, isso é gostoso. É muito mais interessante você passar correndo em cima de todas as casas e nem lembrar que casa é. Que nem eu falei já, citei, também está no meu livro, evidentemente eu trabalho muito com pessoas e grupos e tudo mais. E eu acho que se a gente pode deixar alguma dica em cima desse tema, é o seguinte, eu acho que qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você tem obrigação de fazer, mesmo que ela possa não parecer agradável, faça tudo bem feito. Faça aquilo seja a coisa melhor que você vai fazer na vida. Que o dia de hoje seja o melhor dia da sua vida. Que aquele almoço que você vai preparar vai ser o melhor almoço da sua vida. Que essa próxima reportagem que você vai fazer vai ser a melhor reportagem da sua vida. Quer dizer, eu acho que se você vai com esse espírito para qualquer tarefa que você vai ter que fazer e ver como que você pode tornar a melhor coisa da sua vida, você vai ter um enfoque totalmente diferente do que fazer coisas por obrigação, de fazer coisas porque tem que fazer. Agora, a hora que você pega uma tarefa, chega lá, saiu de casa um monte de gente lá que te visitou, foram comer pizza, largaram um monte de prato sujo lá. Não vai ficar brava por causa disso. Simplesmente pega lá, lava aquilo ali, põe faz isso. Pra ouvir. Isso aí, faz aquilo com a maior boa vontade, você vai ver como muda. O serviço vai ser o mesmo, você vai ficar contente. Sim. Que bacana, o pessoal veio, o preço para isso foi isso, e pronto. E não, outra vez aquele pessoal largou essa bagunça aí. Então, é a postura como você vê as coisas. Legal. Eu achei tão interessante, assim, a primeira dica que você deu no livro, até mais ou menos por aí mesmo, que eu tava lendo o livro, né, meio rapidinho assim, aí tem aqui, se você não tem tempo suficiente para ler agora, com atenção, o primeiro capítulo, não inicie, pois será um desperdício. Por quê? Quando começar uma tarefa, você deve refletir sobre a sua necessidade, o tempo necessário para executá-la com qualidade e a disponibilidade física e mental para aproveitá-la. Na hora eu fechei o livro e fui dormir. Né? Porque eu não tinha tempo para ler. Funcionou. Eu tava morrendo de sono. E não pegou até hoje, né? Eu acho que eu li. Aí eu tava morrendo de sono, aí eu pensei, pra que eu vou ler rapidão se eu não vou aproveitar nem nada? Então, pelo que eu entendi, assim, que você quis transmitir pra gente, é tudo que você for fazer pra tentar sugar o mais contigo e fazer com prazer. Faça com qualidade, bota energia naquilo que você faz. Não faz as coisas porque tem que fazer. Sempre se coloca na seguinte situação que eu disse inicialmente. Você está aqui no mundo por alguma finalidade. E Deus espera que você vai cumprir aquilo que Ele espera de você. Então faça o melhor possível, independente da atividade que você tem.
O importante é fazer bem feito. Tem um camarada que tem especializado para isso, outro para aquilo. Cada um tem a sua aptidão, tem o seu dom. Agora, cabe a você usar bem ou mal aquilo que você tem. Quer dizer, é um esforço que tem que ser teu. E isso eu acho que é agradável. Não tem, olha, sinceramente, vocês podem ver, não tem coisa mais gostosa, por exemplo, se você está num grupo, realiza uma determinada tarefa, e a hora que vocês veem aquela tarefa realizada, mesmo que vocês não ganharam um tostão por aqui. É excelente. Não tem preço para isso. Sabe, Carlos, eu sempre cito como exemplo, né? Eu morei na aldeia há vários anos, uma aldeia indígena, e eu tinha que cortar a grama da pista de pouso, né? Que pousava o avião. Então, assim, pra mim o maior paradigma disso que você tá falando é quando eu ia e, assim, aquele calorzão, né? Da Amazônia e empurrando o negócio na mão. Então, perdia alguns litros, né? De suor e tal. Aí, quando terminava, geralmente no finalzinho do dia, eu olhava, assim, pra aquela pista cortadinha, linda, no entardecer. Não tem prazer maior, claro. Eu ficava parado olhando assim pra aqui. Isso aí. É uma delícia, né? É verdade, você deu um bom exemplo prático disso que eu quero dizer, né? Quer dizer, não tem recompensa maior do que ver a tarefa realizada. Cumprida. Uhum. Não é o que você vai ganhar monetariamente, sim a satisfação pessoal que vai ter para isso, né? Joia. E a outra dica que o senhor dá no livro também é de comemorar as realizações, né? A isso celebração, é a celebração. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Exatamente. Fiquei sabendo que tem uma piscina aqui. Isso. Foi o que eu fiz quando terminei o livro. Fui lá, deitei na piscina e fiquei olhando para você. É bom. Não, mas eu faço celebrações sim. Eu acho que é muito importante. Pequenininhas que sejam, mas nem que seja bom. Se eu terminar isso direitinho, eu vou lá tomar um cafezinho gostoso. É, isso mesmo. É isso aí.